Bom, pessoal, vamos lá para nossa primeira aula de climato. Não é a minha primeira gravação. Eu já fiz 2 gravações dessa aula, as 2 deram errado. Vamos para a terceira, tá? Tudo que eu vou falar está escrito na apostila de vocês, tá? Vocês podem usar ela para estudar, usar outros livros, conforme a gente já tinha combinado, usar outros materiais de internet que vocês acharem. Mas eu vou explicar uma aula bem simples, rapidamente, coisas que vocês já sabem, tá? E essa aula fica também disponível para vocês usarem ela aí para dúvidas, qualquer coisa do tipo, certo? Então vamos lá. A nossa aula do capítulo 2 vai falar sobre a atmosfera terrestre e relação astronômica entre Terra e Sol. 2 coisas bem simples e que vocês provavelmente já estudaram em outros momentos da vida de vocês, tá? Então, o que importa pra gente aqui? Que a Terra ela é envolvida por uma camada gasosa em volta dela, que a gente conhece como atmosfera, né? Essa camada gasosa tem uma diferença de características físicas e químicas conforme a altitude dela, conforme a constituição de gases e etc, tá? Nessa atmosfera onde acontecem os principais fenômenos meteorológicos, a gente conhece muito bem esse nome de meteorologia. Os meteoros, então, são essas coisas que acontecem na atmosfera, tá? Chuva, vento, umidade, a gente chama tudo isso de meteoros. Meteorologia é aquela ciência que estuda esses meteoros, certo? E elas são determinantes para a vida na Terra por vários motivos, né? Desde impedirem tipos de radiação que fazem mal para nós, seres humanos, até, por exemplo, gerarem o efeito estufa, que apesar de ser conhecido como mal, o efeito estufa, na verdade, ele é bom, né? Sem efeito estufa, a gente não teria vida na Terra. Então, mas quer dizer o que, então, Jess? Que tudo que se fala de efeito estufa está errado? Não. Quer dizer simplesmente que o agravamento do efeito estufa causa impactos que podem ser prejudiciais aos homens, certo? Mas o efeito estufa natural da Terra é o que permite a vida na Terra, que é o que permite a gente ter essa temperatura que a gente tem aqui na Terra, uma temperatura boa da gente viver, que possibilita a vida humana e de outras formas de vida na Terra. Vamos lá. Qual que é a divisão que a gente tem aí na Terra, na atmosfera? A gente não vai ter uma linha dividindo, né? Como assim, por exemplo, a gente pensa que a gente vai ver daqui a pouco a linha do Equador. Não existe uma linha de verdade, mas a gente imagina que existe uma linha ali. Assim como a divisão de uma camada para outra da atmosfera também não tem exatamente uma divisão, tá? É uma divisão imaginária, mas por que a gente divide ela? Principalmente por causa das composições de gases e coisas desse tipo que fazem uma camada ser diferente da outra. A primeira camada que a gente tem é a troposfera, que é a camada onde a gente vive. Essa camada, ela ocorre os principais meteoros, ou seja, dentro da troposfera é onde eu tenho as principais coisas que formam, por exemplo, as chuvas, as tempestades, os ventos, etc. Tudo, a maior parte desses meteoros acontecem nessa camada da troposfera. Ela concentra cerca de 75% do volume total de gases da atmosfera. Então quer dizer que a maior parte dos gases está aqui na troposfera. Então essa pressão atmosférica que a gente sofre acontece por quê? Porque tem vários gases ali que pressionam a gente, né, como se eles estivessem empurrando a nossa cabeça para baixo. Isso é a pressão atmosférica, certo? Que é exatamente a pressão que a atmosfera causa na gente. Então quer dizer o quê? Quer dizer que 75% dos gases estão aqui. Se a gente estiver numa outra camada da atmosfera, a gente vai ter menos pressão atmosférica? Isso, vai ter menos pressão atmosférica porque tem menos gases. Então vai fazer menos pressão em cima da gente. E isso acontece naturalmente, conforme a gente vai subindo, né? Isso é importante depois da gente fazer uma análise. Quando a gente vai subindo, a gente vê que quanto mais a gente sobe, menor a temperatura e menor a pressão atmosférica. Maior a altura, menor a temperatura e menor a pressão atmosférica. Porque vai ficando menos pressão, vai tendo menos gases sobre a nossa cabeça.
Só que ao mesmo tempo, o que acontece também? A gente vai tendo menos ar, menos oxigênio, porque vai tendo menos gases, né? Por isso que o pessoal que faz alpinismo, que sobe montanhas, eles param para fazer aclimatação, para o corpo acostumar com a quantidade de oxigênio, né? Por isso que quando o pessoal vai jogar futebol na altitude, né? Que nem semanas aí antes de disparar o calendário, o time do São Paulo foi jogar 4.000 e poucos metros de altitude, que é, se eu não me engano, a sexta cidade mais alta do mundo. Puta, é horrível de jogar futebol, porque tem pouco ar, é o que a gente chama de ar rarefeito, né? A gente tem menos ar, conforme a gente sobe, vai diminuindo a quantidade de oxigênio. Então você respira, não vem oxigênio, né? Então quanto mais a gente vai subindo, menos vai tendo pressão, porque menor vai ficando essa massa de ar na nossa cabeça aí. Quase que a totalidade de vapor d'água e aerossóis também está presente na troposfera. Quase a totalidade. Tem um pouco de vapor d'água, principalmente na estratosfera, porque a gente tem nuvens que chegam na estratosfera. Tá? A gente vai ver lá em formação de nuvem, lá em formação de chuva, lá para os últimos capítulos da apostila, a gente vai estudar isso, a gente vai ver que tem nuvens que ultrapassam aí o limite do que a gente chama de troposfera. A estratosfera, ela tem uma função bastante importante, que nela fica a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela impede as radiações ultravioletas, né, de chegarem, as radiações de onda curta, né, que vem do Sol. O Sol emite em todos os comprimentos de onda, do visível, ultravioleta, infravermelho, produz para todos, mas para a gente tem um bastante prejudicial, que são os ultravioletas, certo? Quando a gente vê lá os proteções UV de raios ultravioletas aí, então são coisas que protegem dessa radiação ultravioleta. E a camada de ozônio é uma das coisas que protege, tá? A mesosfera e a termosfera são responsáveis pela absorção de raios X e raios gama, além da reflexão das ondas de rádio, certo? Então nela se refletem as ondas de rádio. E a exosfera, que é a camada mais alta aí, nela a gente vai ter temperaturas muito altas, a gente vai ver no próximo slide a diferença de temperatura, né? Porque a gente sabe que, acabei de falar, quanto mais alto na atmosfera, menor a temperatura. Isso só vale para a troposfera, tá? Quando a gente muda de camada da atmosfera, a gente vê que essa relação não existe mais. Eu posso subir e diminuir, na verdade, a temperatura, ou posso subir e pode aumentar a temperatura. Vai depender da camada que eu esteja. Então aí, como eu falei para vocês, se vocês olharem essa linha verde aí, é a linha de temperatura. Então ela começa em 20 graus Celsius na troposfera, quando chega na estratosfera ela está menos 55, quando chega na mesosfera ela está menos 5, quando chega na termosfera ela está menos 95, e quando chega na exosfera ela está mais de 1000. Nossa, mas mais de 1000, Thiago, por que vai estar mais de 1000? Claro, ela está mais perto do Sol, e ela não tem todas essas outras camadas que a gente falou, que absorvem energia. Então toda a energia chega nela ali, então ela chega com uma quantidade de energia muito grande, uma temperatura muito alta. Aí a gente vai tendo essas camadas que vão absorvendo energia do Sol e vai diminuindo a temperatura que a gente vive aqui no planeta. Por isso a importância dessas camadas de atmosfera que a gente tem, elas que dão condição de vida na Terra, certo? Então se a gente colocar ali na troposfera, onde a gente vive, essa camada tem mais ou menos 11 quilômetros ou 11 mil metros de altura. No limite dela, para a gente entender, são onde voam basicamente os aviões, a mais ou menos 11 mil metros, aviões de grande porte, jatos, coisas desse tipo. Por que eles voam a 11 mil metros, mais ou menos? 10 mil e pouco, 11, 12 mil metros, 11.500 mais ou menos. Porque eles querem fugir, né? O que a gente viu no slide anterior? A maior parte dos meteoros acontece nessa camada. Então, para ele fugir das tempestades, fugir das intempéries climáticas, o que é o ideal que ele faz? Eu vou voar acima disso, porque daí eu nem pego intempérie climática nenhuma, se eu voar acima de onde ficam as nuvens. Mas, pô, eu já estava andando de avião uma vez, peguei uma chuva, claro, tá? Que é o que eu tinha falado anteriormente. Se a gente for pegar lá informação de chuva, em informação de nuvem, a gente vai perceber o quê? Que os cúmulos nimbus, que são as chuvas de tempestade, eles podem chegar a 14, 15 mil metros de altura.
Então é possível que você pegue uma tempestade, sim, a 14, 15 mil metros de altura, que você pegue interferência. Como eu falei, não existe essa linha que divide. Então a gente vai ter aí no começo da estratosfera, entre a troposfera e a estratosfera, ainda alguns meteoros acontecendo, tá? Mas é uma camada que o avião já consegue eliminar grande parte dos problemas climáticos, certo? Agora, se a gente pegar balão, avião de hélice, esses aviões menores, eles vão voar aí entre 3.000 e 8.500 metros de altitude, 8.000 mais ou menos, e aí a gente já vai pegar bastante interferência climática, ele vai passar no meio de nuvem de tempestade, então aí ele já causa mais, já tem mais problema de voar, certo? Quando a gente passa para a estratosfera aí, nela fica a camada de ozônio, que para a gente é muito importante para absorver os raios ultravioletas. Então ela tem uma função muito importante para a gente. Logo depois a mesosfera. Nas mesosferas aí a gente vai ter raios cósmicos, algumas coisas que a gente enxerga, né? E na termosfera para a gente é bastante importante, que é onde basicamente orbitam os satélites, as naves que orbitam em torno da Terra, elas ficam nessa camada aí, tá? É uma camada que já tem poucos gases, a gente vai ver no próximo slide. E aí, quando a gente passa para a exosfera, aí já é uma camada onde a gente não tem mais presença de gases, quase. Então, ela é uma camada que recebe essa radiação do Sol inteira, potente aí, que seria o que a gente vai chamar mais para frente, lá quando a gente for estudar no próximo capítulo, a energia no topo da atmosfera, que a gente vai medir, né? A gente tem essa medida, quanto que é a quantidade de energia que chega no topo da atmosfera. É uma quantidade. O que chega para a gente aqui na Terra é muito diferente do que chegou no topo da atmosfera, porque a gente tem essa absorção de energia em várias camadas, ok? Então a composição da atmosfera a gente tem basicamente aí 78% de nitrogênio, né? Isso aqui é uma coisa simples, acho que todo mundo já viu isso. 21% de oxigênio e aí outros gases como argônio, criptônio, hélio, xenônio, radônio, neônio, radônio não, neônio. E aí a gente tem outras componentes na atmosfera que são variáveis, principalmente na troposfera, que a gente vai ter CO2, ozônio, que vai estar na estratosfera, metano, que é CH4, óxido nitroso, CFCs, que são os clorofluorcarbonetos, os clorofluorcarbonetos que são os então responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Na verdade, a gente vai ver que na camada de ozônio não é destruída por conta disso. O que acontece na camada de ozônio? Eu tenho uma molécula de O3, que é ozônio. A radiação solar, a energia do Sol, ela quebra essa molécula em O2 e O. E aí o que acontece com o CFC? O CFC se liga a esse O que está isolado. Então ele se liga a esse O e aí o que acontece na camada de ozônio? Isso é natural. Quebra O2 e O, e esse O2 se liga a outro O, e aí ele quebra de novo, e eles ficam se ligando e formando O3 o tempo inteiro. O problema é quando você tem um outro gás que tem mais afinidade e ele rouba esse O. Aí começa a sobrar um oxigênio sem um oxigênio, um O2, uma molécula de oxigênio com um oxigênio livre para se ligar e criar uma nova molécula de ozônio. Então esse é o crime, vamos dizer assim, que o CFC, que é dito, né, que o CFC comete aí, certo? Então, qual que é a importância? Né? Ele tem importância de retenção de ondas longas e atenuação das ondas curtas. As ondas curtas são, então, as ondas ultravioletas e retenção de ondas longas, que são os infravermelhos. E tem uma importância biológica bastante importante, principalmente na fotossíntese e na regulação da transpiração das plantas, tanto pela temperatura quanto por conta dos gases mesmo, da presença de oxigênio e de gás carbônico. Aí a gente vê metano, óxido nitroso, oxigênio e ozônio, dióxido de carbono, vapor d'água e a atmosfera como um todo, e os comprimentos de onda que elas absorvem, certo? Então a gente vai ver que o metano aí absorve nos comprimentos de ondas longas aí, no infravermelho, o óxido nitroso também,
O CO2, o O3, né? O ozônio, ele atua principalmente na atenuação dos, dos comprimentos de ondas curtas, certo? Então, se a gente olhar aí, ele tem uma função muito importante em captar as ondas curtas aí, por isso que é a função da camada de ozônio. O dióxido de carbono também vai ter quase que a sua, quase não, a sua totalidade de absorção em ondas curtas, em ondas longas, infravermelho. O vapor d'água também. E um pouquinho aí do vapor d'água no visível, e o oxigênio e o ozônio também no visível. E aqui embaixo a gente tem a soma aí dos comprimentos de onda. Então, basicamente, o que acontece, né, principalmente na formação do efeito estufa, as ondas longas que chegam na Terra e as ondas curtas são refletidas, as ondas curtas que chegam na Terra, elas são transformadas em ondas longas e são reemitidas para a atmosfera em formato de onda longa. E o que acontece? As ondas longas e as ondas curtas, elas param nesses gases. E aí a gente tem um aquecimento da Terra por conta disso, né? Então, o que acontece? A onda curta chega, o que não foi captado pelo ozônio, é absorvido pela Terra e é emitido como onda longa. Então a gente vê aqui que o metano, o óxido nitroso, o ozônio também um pouquinho, o CO2 e o vapor d'água, eles retêm essas ondas curtas e é isso que acho que faz o efeito estufa. Então, quanto mais a gente aumenta a emissão de CO2, de metano, de óxido nitroso, mais a gente vai ter desses gases na atmosfera e eles vão segurar mais energia. E esse segurar mais energia significa aumentar mais a temperatura da Terra, certo? A gente já viu isso na primeira aula, mas basicamente o que acontece é que a gente tem a escala em equivalência de CO2, porque o CO2 é o mais abundante. Ele não é o que tem o maior poder de absorção. Então, o metano tem mais de 20 vezes o poder de absorção do dióxido de carbono, né, do CO2. O óxido nitroso vai ter quase 300 vezes a capacidade. Os CFCs vão ter mais ainda, 700 vezes a capacidade, e a gente vai aumentando, e o vapor d'água também tem uma enorme capacidade de reter isso. Aí só uma avaliação do ozônio na atmosfera, né? Então a gente tem ozônio aqui no eixo vertical e latitude no eixo horizontal, e a gente vê que no eixo, que aqui no próximo do zero, que seria onde a gente tem a linha do Equador, a gente tem menos presença de ozônio. Por quê? Exatamente porque é o lugar onde mais tem radiação, né? A gente vai ter radiação do Sol incidente a pino, apenas do Equador a um pedacinho da Terra para um lado, para o norte, e um pedacinho para o sul. Esse espacinho aí no meio é onde a gente vai ter a maior parte dessa destruição do ozônio que se forma em oxigênio livre, e O2, oxigênio livre, e vai formando ozônio de novo. Nas calotas polares, como a gente tem menos incidência solar, o ozônio fica presente em maior quantidade. E quando a gente teve lá na década de 80 o problema de destruição da camada de ozônio, se vocês forem estudar, sempre vai dizer que nas calotas polares houve uma diminuição muito grande do ozônio. Esse gráfico mostra, na verdade, que a gente tem uma diferença normal de quantidade de ozônio nas calotas polares. Tá? Isso é um estudo que mostra. Então, são das pessoas que acreditam que não existe, na verdade, destruição da camada de ozônio, que isso é um processo natural que ele varia durante o ano, ok? Não é minha posição, eu só estou dizendo o que existe essa discussão na ciência aí, mas é sabido que em cima do Equador a gente tem menos ozônio mesmo. Agora a gente está falando de atmosfera, agora a gente vai começar a falar das relações astronômicas Terra-Sol, e para isso a gente tem três funções bastante importantes aí, que são longitude, latitude e altitude. Tá? Longitude a gente vai ter basicamente os meridianos, certo?
Então a gente tem o meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, que fica lá na Inglaterra. Então, a partir dele, a gente tem aí um semicírculo de 180 graus, que vai dividir a Terra inteira em 180 graus. Tá? Ah, mas dar a volta na Terra devia ser 360. Não, porque ele é dividido para dar 180. Tá? E aí o que acontece? Vamos supor que a gente tenha um vetor que está encostado, sai do núcleo da Terra e chega a meridiano Greenwich. Conforme a gente vai abrindo esse vetor, a gente vai tendo na ponta dele a quantidade de graus que a gente vai chamar de longitude, certo? Então, na verdade, nada mais é do que esse ângulo formado entre esse vetor que sai do núcleo da Terra até Greenwich e o vetor que sai do núcleo da Terra até onde você está. Esse ângulo aqui é o ângulo que a gente chama de longitude, tá? E a longitude não vai ter diferença de leste para oeste, ela é contínua, certo? Já os paralelos, que são o que está paralelo à linha do Equador, é a mesma coisa, tá? Só que em vez de ser para o lado como é a longitude, é para cima e para baixo, que a gente vai ter os paralelos aí. E eles vão 90 graus para cima, 90 graus para baixo. Né? Então quer dizer que a gente tem dois paralelos a 45 graus? Sim, a gente tem dois paralelos a 45 graus. A diferença é que no norte ele vai chamar 45N ou mais 45, e no sul ele vai chamar 45S, que é 45 sul, ou menos 45. Então sempre que a gente vê uma latitude negativa, significa o quê? Significa que ela está no hemisfério sul, e uma latitude positiva no hemisfério norte. Ou então ela vai vir acompanhada do N para o norte e do S para o sul. Aqui no nosso desenho tem um 90 graus N ali, que é 90 graus norte. E a terceira variável que a gente tem aí, que é a altitude. Bom, a altitude para a gente é simples, equivale à diferença do nível do mar, tá? Então, o nível do mar é o zero, para cima disso, tudo é altitude positiva, certo? Então, conforme a gente vai subindo, vai aumentando a altitude. Aqui em Poços a gente vai estar aí, aqui na Unifal, uns 1.300 e poucos, 1.320, 1.315 metros de altitude, tá? Lá no Cristo, em Poços, a gente está lá uns 1.500, mais ou menos. Então, vai variar mais ou menos variar a altitude aí conforme o lugar onde a gente esteja, tá? A gente tem lugares no estado de São Paulo a 300 metros de altitude, tem lugares no estado de São Paulo a 1.900, 1.800. Em Minas Gerais também, a gente tem aqui na Serra da Mantiqueira lugares a 1.700, 1.600 metros de altura, e tem lugares aí, em São Paulo a gente chega a ter zero, né, porque você vai estar lá no litoral. Minas não tem litoral, mas você chega a altitudes baixas aí também. Aqui a latitude, longitude e altitude daqui da Unifal, 1.314 metros de altitude, latitude 21,5 mais ou menos, e longitude 46 graus e 39 minutos. Aí a gente tem as coordenadas celestes, que são aquelas que começam a fazer a relação realmente Terra-Sol. E para isso a gente sempre vai ter como o lugar da Terra para referenciar essa relação astronômica, o centro da Terra, o núcleo, tá? Então o núcleo vai ser sempre para a gente o valor que a gente... o ponto de referência, certo? Então, para começar, a gente tem uma linha chamada linha Zenit-Nadir. Essa linha Zenit-Nadir nada mais é do que o quê? Imagina que você esteja em pé, né? A Terra não é plana, mas onde você está, né? Esse plano que você está num plano, nesse plano que você está, se você pegar e jogar uma linha para baixo do plano que você está até o núcleo da Terra, tá? E voltar ele para cima, para o céu, para o infinito, eu tenho essa linha que chama Zenit para cima, Nadir para baixo, tá? Essa linha que está desenhada aí para vocês. E para que serve isso? Para a gente calcular um negócio chamado ângulo zenital. O ângulo zenital nada mais é do que esse ângulo que você está fazendo ele, o perpendicular, saindo do eixo da Terra, indo para o céu e indo para o núcleo da Terra, né? Então esse ângulo zenital, que é o zenit, que vai para cima, o ângulo formado entre esse ângulo e
o ângulo que o Sol está batendo no ponto onde você está, esse ângulo é chamado de ângulo zenital. E aí, o complementar a ele, que seria, você tem um ângulo aqui entre você e o que o Sol está batendo. O que o Sol está batendo até o plano da Terra, a gente tem aí a declinação solar, que é uma outro componente que é importante a gente estudar. Então, para isso, a gente tem um cálculo de como a gente faz o cálculo do ângulo zenital. Esse Z aí é ângulo zenital. Então, o ângulo zenital ele é o arquicosseno do seno da latitude em graus ou radianos, vezes o seno da declinação solar, que a gente vai ver depois como é que se calcula a declinação solar. A gente vai entrar em declinação solar já já. Mais cosseno da latitude vezes cosseno da declinação solar vezes cosseno do ângulo horário. E como a gente calcula o ângulo horário? O ângulo horário vai depender da hora do dia, certo? E a declinação solar também, né? Mas a gente vai ver que o ângulo horário ele tem aí, o Hzinho é ângulo horário, ele é a hora que a gente está, a hora do relógio, agora aí mais ou menos 16, 17 horas, hora menos 12 vezes π sobre 12 para radiano, hora menos 12 vezes 15 para graus. Então vocês podem usar tanto graus quanto radianos. Lembre sempre de usar o mesmo quando vocês forem fazer os cálculos. Tá? Vão ter alguns que obrigatoriamente tem que ser em radianos, mas a maioria das vezes você pode usar o que você quiser, sempre ficando esperto em não usar graus e radianos simultaneamente. É o erro mais comum de prova, tá, gente? Você dá uma coisa em grau, outra em radiano, o cara põe na fórmula tudo junto e aí fica uma zona, tá? Lembrar sempre do que é grau em grau, radiano em radiano, o que é em Kelvin em Kelvin, o que é em grau Celsius em grau Celsius. A gente vai ter bastante coisa desse tipo aí. E aí o movimento de rotação e translação da Terra, que também para a gente começar a entender declinação solar, todo mundo sabe que a Terra ela está Nossa, aqui vai ficar ao contrário, né? Não, tá certo, tá certo. Ela vai estar inclinada, o eixo da Terra está inclinado em 23 graus e meio, inclinadinho. É isso que vai fazer, no movimento de translação da Terra, o verão e o inverno serem diferentes do hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Quando o Sol está batendo aqui, né, no sul da Terra, a gente tem o verão aqui. Quando ele está batendo aqui no norte da Terra, a gente tem o verão aqui em cima, certo? E aqui, quando está de lado, a gente vai ter a primavera e o outono, certo? Como a gente vai ver aqui, ó. Então a gente tem o Sol, a Terra está inclinada aí ao contrário, né? Mas tudo bem. O que vai acontecer? Basicamente, então, a gente vai ter o verão e o inverno diferentes no hemisfério sul e norte, exatamente ao contrário. Quando é inverno no sul, é verão no norte. Quando é inverno no norte, é verão no sul. E aí a gente vai ter duas definições bastante importantes para a gente, que são os equinócios e os solstícios. Solstício é o quê? É aquele dia do ano onde o Sol está batendo, ele está pegando a pino em um lugar muito conhecido da Terra, que são os trópicos. Então a gente tem o trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, o trópico de Câncer. Então no solstício, quer dizer que o Sol vai estar a pino no solstício de verão, aqui pra gente, que seria esse da esquerda aqui. No solstício de verão, que vai acontecer no dia 21 de dezembro, mais ou menos, né? Próximo dia 21 de dezembro ali. Próximo porque ele pode começar um pouquinho dia antes, né? Vai depender do dia aí, do ano. Ele vai estar a pino no trópico de Capricórnio. Então quer dizer isso o quê, Chese? Quer dizer que abaixo do trópico de Capricórnio a gente nunca tem Sol a pino? Exatamente, nunca tem Sol a pino. Sempre abaixo do trópico de Capricórnio o Sol vai estar angulado, em alguma angulação. Ele nunca vai estar 90 graus, né, perpendicular ao plano ali. No solstício ele vai estar perpendicular ao plano.
Então a gente vai ter o dia de maior insolação aí na Terra. Na Terra não, no hemisfério sul, tá? E ao contrário, no hemisfério norte, quando ele está em cima do Trópico de Capricórnio. Só para a gente ter ideia, o Trópico de Câncer, desculpa, no hemisfério norte, no Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. O Trópico de Capricórnio, ele passa, quem conhece São Paulo ali, perto de Sorocaba ali, vai pegar um pedaço da Grande São Paulo ali. Abaixo daquilo, ou seja, do Paraná para baixo a gente nunca tem sol a pino, a gente só vai ter sol angulado, tá? É uma diferença, essa diferença de 23 graus e meio aí, basicamente, que a gente vai ter. 23 graus e meio para cima, 23 graus e meio para baixo, é onde o sol vai pegar a pino. Além desses dois ângulos, não temos sol a pino. Então o sol a pino vai variar entre os trópicos, tá? Então é onde a gente tem o famoso clima tropical. Entre os trópicos tem o clima tropical, que é onde o sol vai pegar a pino. Uma parte do ano vai estar a pino entre os trópicos. E na linha do Equador, ele vai estar a pino mais vezes, tá? Porque ele vai passar pela linha do Equador, indo de um lugar para o outro. Então na linha do Equador, onde ele vai estar, a gente vai ter mais sol a pino, certo? E os equinócios né? Se a gente tem alguma coisa que é equidistante, quer dizer que tem distâncias iguais. Em latim, aí, o equinócio vem de equinox, nox é noite, então é noite igual, quer dizer o quê? Que a gente vai ter a mesma quantidade de horas de noite e de dia. Então, o sol vai nascer e se pôr em 12 horas, e a gente vai ter entre o sol se pôr e o sol nascer de novo 12 horas. Então é um dia e noite que tem exatamente a mesma duração, 12 horas e 12 horas, certo? Isso vai acontecer basicamente em cima de onde o sol vai estar pegando uma angulação correta, tá? A gente não vai ter esse 12 horas e 12 horas no mundo inteiro, tá? Isso vai variar um pouquinho em torno disso aí, certo? Então eu tenho dias e noites exatamente iguais. Então aqui nessa curva, né, a gente vê aqui o equinócio, voltando só aqui um pouquinho, o equinócio ele vai acontecer basicamente em setembro e em março, no hemisfério sul. E ele vai, esses 4 pontos, tá? Só para, eu não falei, mas os solstícios e equinócios são onde a gente tem a entrada das estações do ano. Então, no solstício de verão nosso aqui, que é 21 de dezembro, começa o verão. No equinócio do outono pra gente, que é agora onde a gente está, né? Hoje é 24 de março, dia 20 de março, mais ou menos aqui, uns 4 dias atrás, a gente teve a mudança para o outono. Aí vai chegar no dia 21 de junho, mais ou menos, a gente vai ter aqui no hemisfério sul a mudança para o inverno, no solstício de inverno, que é o solstício de verão do hemisfério norte, pra gente é o solstício de inverno. Então, pra gente vai ser o contrário aí, né? O solstício vai ser o dia onde o sol bate menos no hemisfério sul e mais no hemisfério norte, tá? Então, o nosso solstício de inverno é quando a gente tem menos insolação, e o solstício de verão é quando a gente tem mais insolação. E aí, lá em outubro, em setembro, 22 de setembro, a gente vai ter o equinócio de primavera, que é onde a gente vai entrar na primavera, certo? Então aqui a gente tem, né, se a gente for pegar, aqui embaixo, como eu falei na aula passada, para não esquecer, dia juliano por declinação solar, tá? Então a gente vai ver que a declinação solar ela aqui vai entre 23 graus e meio a 23 graus e meio do negativo para o positivo. Do positivo aqui é hemisfério norte, o negativo aqui embaixo é hemisfério sul. E esses dias aqui, se a gente for olhar no finzinho aqui, ele vai acabar mais ou menos perto de 365. Porque o dia juliano pra gente é aquele dia que a gente vai usar em climatologia, dia juliano. Dia juliano quer dizer o quê? O dia 1º de janeiro é dia 1, dia 2 de janeiro, dia 2, assim por diante. Dia 31 de janeiro é o dia juliano 31. Dia 1º de fevereiro é o dia de juliano, dia 32. Aí dia 2 de fevereiro, 33, 34, 35. Último dia de fevereiro, depende. Se não for ano bissexto, se for 28 dias, vai ser 31 mais 28, 59. Vai ser o dia 59. Esse ano 2020 que nós estamos é ano bissexto. Então, 29 de fevereiro foi o dia 60. 1º de março
foi o dia 61, certo? Então, o dia juliano a gente vai fazer essa conta. E o dezembro, o 31 de dezembro. Em 2020, 31 de dezembro vai ser o dia 366 do ano. Nos outros anos vai ser o dia 365, certo? Então, o dia juliano é um dia corrente, como se eu não tivesse divisão de meses. Começasse no primeiro dia do ano, dia 1, acabasse no final do ano, dia 365 ou 366, dependendo do se é ano bissexto ou não. Ok? Então aqui ele só vai mostrar onde está o solstício aqui. Se a gente vai olhar aqui, o equinócio vai dar perto do dia 80 ali, que é mais ou menos isso que vai acontecer, né? Se for mais ou menos 60 dias até o final de fevereiro, mais uns 20 e poucos dias que vai até o dia do primeiro equinócio em março. Se a gente olhar aqui no anterior, o equinócio em março é dia 20 de março, então perto do dia 80 aqui, tá? E os solstícios, que aí é onde a gente está com o Sol máximo na declinação solar aqui, 23,5 em cima e 23,5 embaixo, como eu tinha explicado. Então, a declinação solar, como eu disse, vai depender do dia do ano. Cada dia do ano a gente vai ter uma declinação solar diferente. E aí, só para ter como exemplo, dia 15 de janeiro a gente tem uma declinação solar de menos 21,27 graus, quer dizer que o Sol está inclinado ao eixo da Terra em menos 21,27 graus. No equinócio ele está zero, então ele está em cima da linha do Equador, tá? Por isso que na linha do Equador mesmo a gente vai ter o equinócio exatamente 12 dias, 12 horas e 12 horas. E ela vai variar no solstício 23,45, né? Que é mais ou menos 23 graus e meio, que é a inclinação da Terra. Precisamente 23,45. E o menos 23,45, que é o nosso verão. Aqui, quando começa o nosso verão, lá perto do dia 20 de dezembro, a gente vai ter o dia do solstício de verão. E como se calcula a declinação solar? Ótimo, vamos lá. Então, todas as vezes a gente vai ter as fórmulas em graus e radianos, tá? Principalmente para essas relações astronômicas, tá? Então vai ser 23,45, a declinação solar vai ser 23,45 vezes o seno de 360, que é uma circunferência, sobre 365, dias juliano menos 80, então a multiplicação disso aqui vai dar a declinação solar. Por que ele quer dia juliano? Exatamente porque é o que a gente viu aqui na fórmula anterior. Depende do dia que a gente tiver, vai mudar a nossa declinação solar. E para ele não existe, para o clima não existe divisão. A essa divisão que a gente criou de ter janeiro, fevereiro, né, que eu expliquei na aula passada, do rei Augusto querer o mês dele, o mês de agosto, com 31 dias, o rei Júlio querer... Para o clima não existe essa diferenciação de dias, certo? Então eu ponho na fórmula aqui dias juliano, que é o dia corrente, e ele vai me dar, ou em graus ou em radianos, qual é a declinação solar daquele dia, ou seja, qual que é a inclinação que o Sol está em relação à Terra naquele dia. Em relação à Terra, basicamente, em relação à linha do Equador, tá? Cada dia do ano eu vou ter uma declinação diferente. E essa declinação vai entrar lá naquela fórmula atrás que a gente tinha visto aqui, para o ângulo zenital, declinação solar. Certo? Duração astronômica do dia. Duração astronômica do dia é uma coisa importante da gente saber e não confundir com horas de brilho solar. Duração astronômica do dia é o que eu disse lá no equinócio. Lembra que eu falei que o dia e a noite são iguais? Se a gente pegar essa figurinha B aqui, ó, no Equador, a gente vai ter o dia com 12 horas e a noite com 12 horas. Qual é a duração astronômica do dia? 12, certo? Mas vai ter um dia no ano, se a gente pegar a figurinha C, e que o dia é maior. No nosso verão, normalmente os dias são muito maiores do que no inverno, né? Por quê? Porque o Sol ele fica mais tempo brilhando no hemisfério sul. Então a gente vai ter dias mais longos do que a noite. E no inverno ao contrário, né? Isso quer dizer o quê? Que então no verão o Sol nasce 7 da manhã e vai se pôr às 19h30, 20 horas. Então o Sol ficou das 7 da manhã até as 8 da noite. Ele ficou quase 13 horas durou o nosso dia 13 horas e pouco, né? Então isso chama-se duração astronômica do dia. A outra unidade que eu falei é tempo de brilho solar.
Tempo de brilho solar não tem nada a ver com isso que a gente está falando. Não tem relação Terra-Sol. Brilho solar tem relação o quê? O tempo que o Sol brilhou efetivamente. Então eu posso estar no maior dia do ano, com a maior duração astronômica do dia, e ter 0 de brilho solar. Por exemplo, que é um dia que está totalmente nublado, sem nuvem. Mas isso não vale para o mundo inteiro, certo? Aqui pode estar... tudo que a gente fazer cálculo aqui vai depender do local que você está, exatamente da latitude onde você está, por isso que tudo usa latitude, da declinação solar. Então, tudo isso vai ter uma relação bastante importante. E pode ser que aqui em Poços eu tenha 0 horas de brilho solar, e São João, que é aqui do lado, que vai ter praticamente a mesma latitude que Poços, eu posso ter 15, 12 horas de brilho solar. Por quê? Porque ali não está nublado e bateu o sol o dia inteiro. Brilho solar é bastante importante, principalmente para agricultura, para geração de energia fotovoltaica, coisas desse tipo. A duração astronômica do dia não tem nada a ver com isso, é a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, tá? Quanto durou o dia, quanto durou a noite, tá? Período sem sol e período com sol. Então, para calcular a duração astronômica do dia, a gente tem aí vai calcular aqui, na verdade, o ângulo horário do nascer do Sol, tá? O ângulo horário do nascer do Sol, do pôr do Sol, ele é dado por Hzão. Hzinho lá era a hora que a gente viu no passado. O Hzão aqui é ângulo horário do nascer do Sol. E em radiano, ele é o único que é diferente, tá, gente? Ele é dado como esse ômega S. Mas eles são iguais. É arquicosseno de menos tangente da latitude vezes a tangente da declinação solar, que é o que a gente viu ali anteriormente, como que calcula a declinação solar, certo? Então, a conta é exatamente a mesma para graus e para radianos, só que um vai chamar Hzão e um vai chamar ômega S, aí para radiano ômega S e para graus Hzão. Aí sim a gente vai para a duração astronômica do dia. Quantas horas durou o nosso dia? Tá? Então, esse duração é o fotoperíodo, né? Quanto tempo que a gente teria de disponibilidade de sol. Ele vai ser dado em horas. A duração do dia. Então, ela vai ser 2 vezes o Hzão, que é esse aqui de trás da fórmula, sobre 15, ou 24 vezes ômega S sobre π, em radianos, tá? Mas é a mesma coisa. E aí isso aí dá pra gente duração astronômica do dia. Então vamos lá. Na prática aqui que a gente vai ter, para vocês fazerem aí na casa de vocês, eu não coloquei aqui, dia 24/3/2020, é importante o ano, porque se for ano bissexto, e vamos pôr 16 horas da tarde. 16 horas. Certo? Então, eu só estou arrumando aqui. Beleza? Então, vocês vão ter que fazer o cálculo aqui para a latitude de Poços. Calcular o ângulo zenital, declinação solar, ângulo horário do nascer do Sol e duração astronômica do dia. Isso aí vai dar pra gente... Vocês vão ter que usar o dia do ano que a gente está e o horário para fazer os cálculos. Então tá aqui, dia 24/3/2020, às 16 horas. Eu vou abrir para vocês aqui... rapidamente. Deixa eu só acertar aqui. Vocês estão vendo aí? Aqui eu fiz os cálculos. Hora do dia 16, dia 24 de março. Ele é o dia 84 do dia juliano. Por que 24 de março é 84? 31 de janeiro é o 31. Fevereiro, 29 dias, certo?
29 mais 31, 60, mais 24, 84. E aqui tem a resposta do exercício para vocês aí. Ok? Faço esse exercício para treinar. Beleza? Então, gente, a nossa aula 2 de climatologia. Até o final do regime especial de estudo eu vou buscar. Na semana passada a gente não teve aula, apesar do calendário ter sido cancelado. Eu vou tentar buscar o nosso combinado da primeira aula, certo? Então eu vou dar as aulas aí e recuperar esses capítulos atrasados, ok? Qualquer dúvida, pessoal, WhatsApp, nosso grupo do Climatologia, coloquem lá as dúvidas, porque eu posso fazer um vídeo, um áudio respondendo para vocês. De repente a questão de um, né, pode ser a questão de outro, e a gente coloca ali respondendo a questão de todo mundo, ok? Obrigado, pessoal, até a próxima. Depois vocês me deem o feedback se tá bom, se tá ruim, se dá para entender. O bom pelo menos é que o vídeo vocês podem assistir várias vezes, de repente se ficarem com alguma dúvida. E também, se não sanar, só mandar para mim no WhatsApp que a gente resolve. Valeu, boa semana para vocês.